Bom, o índice hoje ele veio testar por cima essa região aqui. Como previsto, ele sentiu a região da média móvel de 200 com a média móvel de 20 períodos, né? Ele serviu como resistência para o preço. Ainda não sabemos se esse teste por cima vai fazer o nosso índice voltar para alta para testar essa região aqui em cima, ou vamos retornar abaixo desse suporte e talvez encontrar um suporte um pouco menos inclinado aqui numa LTA, que pode vir a sustentar o preço. Se não for este o caso, a gente vem visitar o próximo suporte, né? Por enquanto a gente segurou nesse primeiro fundo, o que indica que talvez vamos voltar a testar essa resistência aqui do mês de junho, beleza? Então, esse é o cenário para o nosso Ibovespa gráfico diário. Aqui no Infut não muda muita coisa, tá? A diferença é que aqui temos bastante gaps, mas é o mesmo conceito. O preço testou a média móvel de 20 com a 200, o que serviu como uma potencial resistência, né? Tivemos um volume bem expressivo dos vendedores segurando o preço nessa região. Eu gosto muito dessas duas médias porque são amplamente utilizadas em swing trade, também no day trade, então qualquer tempo gráfico essas médias são relevantes. A média de 200 períodos, um conceito mais básico, nada mais é do que uma média de preço dos últimos 200 candles, e assim também a média aritmética de 20 períodos. Eu uso as duas aritméticas, o que atribui valor e cálculo igual para todos os candles. Se fossem exponenciais, ela atribui um peso maior para os últimos períodos. Agora vamos lá para o nosso gráfico intraday, gráfico por enquanto aqui de 5 minutos. Abrimos em gap de alta, estou aqui com alguns alvos, né, que o preço executou hoje. A começar aqui, tínhamos uma LTA seguindo esse estudo aqui e abrimos acima dela. Quando se aproximamos dela, executamos um movimento de alta, porém sem a força que ela costumava nos entregar, já indicando que os compradores não estavam tão otimistas com essa alta. Porque você olha lá no gráfico de 60 minutos, por exemplo, o preço ele estava muito esticado. Ó. Eu quero dizer esticado, é sobrecomprado mesmo, né? Precisando de uma correção para ser atrativo para os compradores. Então, quando o preço ele se afasta muito, por exemplo, de uma média de 20 períodos, no gráfico de 60, ou até mesmo a de 9 períodos, é muito perigoso a gente realizar operações na ponta compradora, porque o preço ele está necessitando de uma correção. Ele se aproximou muito da média móvel aqui de 200 períodos, que anteriormente ela foi resistência, e se afastou bastante da média móvel de 20 períodos, o que deixa o nosso gráfico em um comportamento lateral. Quando deixamos dois candles, um comprador e um vendedor, nos 60 minutos, estamos com um comportamento lateral lá no micro, o que sugere que a gente espere um movimento mais claro, uma oportunidade mais limpa, que foi acontecer só quando perdemos aquele range que trabalhamos nos 5 minutos. Então, trabalhamos dentro desse range. Como estamos dentro de um range, é muito perigoso você entrar no rompimento do suporte. O ideal é o que? Você aguardar um teste que foi acontecer nesse patamar aqui, ver se o preço não vai voltar para cima em um rompimento falso, entrar na ponta vendedora para pegar a amplitude que executamos dentro do range aqui para baixo. Essa amplitude aqui para baixo com região de ajuste. Tá? O ajuste não está aqui no meu gráfico, mas basicamente ele estaria nessa região aqui, que é o ajuste do dia anterior, que serve como suporte e resistência. Olha que interessante que aqui no futuro, essa mesma região ela foi resistência, dando mais uma oportunidade para a entrada dos vendedores, para levar a mais um alvo, né, conceito de múltiplos alvos do Martin J. Pring, sendo que o primeiro alvo era este daqui, o segundo alvo este aqui e o terceiro veio completar aqui. Olha a divergência que já temos em alta, indicando esses falsos rompimentos que tivemos aqui no final da tarde. Então, quando temos divergência para alta no IFR, podemos ter falso rompimento, né? Muito cuidado. Também estávamos em região de Fibonacci, colocando o gráfico maior aqui para ficar mais fácil a visualização. Todo esse movimento de alta, paramos na região de 50%. É muito perigoso se posicionar. No gráfico de 15 a 200 está logo aqui embaixo, então se você entra num rompimento desse, você vai dar de cara com uma média móvel muito importante. Para quem acompanha minhas análises, sabe que eu sempre falo que o VWAP do dia anterior ele é muito importante. Olha ele aqui dando suporte para o preço, né? A mínima do dia de hoje foi exatamente no VWAP do dia anterior. Olha outro exemplo disso aqui também, VWAP do dia anterior, servindo como resistência. Quando o preço finalmente consegue fazer esse rompimento, aí ele vai embora.
Agora, falando em ondas de Elliott, né? Falando em ondas de Elliott, eu vou colocar aqui nos 5 minutos para ficar mais fácil a interpretação. Para entender esse movimento de hoje, é preciso você entender o comportamento do preço do último impulso. Então, aqui tivemos um movimento de impulsão, né, daqui até esse fundo aqui. Isso daqui foi um movimento de impulsão, e aí a gente começa ondas corretivas, né, ABC para baixo. Existem duas formas de você interpretar esses movimentos. Como eu já disse, a rotulagem não é tão importante quanto a direção do mercado. Quando você sabe a direção do mercado, você aguarda os sinais, né, que são os gatilhos do movimento. Por exemplo, temos uma região de topo, uma resistência aqui para o preço, e uma região de suporte. E o IFR, o indicador de momento, ele está nos contando que esse topo aqui é verdadeiro. Ou seja, vamos executar um movimento de dobra a partir do momento que a gente perde o suporte, né? Aqui perdeu o suporte, porém o próximo candle não confirmou, retornou para cima dele. Aqui ele perdeu o suporte, o próximo candle fez pullback, não conseguiu retornar para cima dele, e aí está liberada a nossa venda para pegar a dobra desse movimento aqui. Interessante também que essa região aqui do topo duplo, voltando o gráfico aqui, colocando no 15 minutos, tínhamos um alargamento anterior, conectando todos esses topos e esses fundos, e aqui dentro temos um Fibonacci, ó, daqui até aqui, e ele se encontra bem na região de 618 dessa primeira queda que tivemos antes de perder essa região de suporte. Então ele está em região de resistência. É muito importante que o topo duplo esteja nessas regiões estratégicas. Voltando aqui para o conceito das ondas de Elliott, tivemos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Tá? Essa é a primeira leitura, e aqui a gente executa um flat, ó, ABC, ABC, e aí a gente começa a cair em 5 subondas. Como isso daqui não foi o bastante para a correção, a gente faz uma possível onda X, tá? Eu falo possível porque tem outras leituras e já vou explicar para vocês, para continuar o movimento vigente da queda. A outra leitura seria que a nossa onda 3 ela terminou nesse patamar, conectando esse fundo aqui do preço com o fundo da onda 4. Você tem o topo da onda 3 quando tem a conexão com o topo da onda 1. Então nessa leitura a nossa onda 3 terminou aqui. Isso daqui foi uma onda 5 com divergência de IFR. Executamos uma onda A, uma onda B e caímos em onda C, que pode ter ou não terminado. Tá? Essa é a segunda leitura e particularmente é a que eu gosto mais. Quando temos uma onda 3 estendida, né, que tem várias subondas dentro dela, a nossa onda 5 frequentemente ela é frustrada ou se desenvolve no padrão Engine Diagonal. Tá? Por quê? Porque o mercado ele já está cansado da alta. Quando ele chega na onda 5, ele deixa a divergência, não consegue mais perpetuar a alta, e aí a gente começa a executar um processo de correção. Nossa onda A tem essa amplitude. A partir do momento que a gente executa a nossa onda B, temos a mesma amplitude ou mais, podendo ir até 161, em alguns casos até 261,8. Os pontos de entrada que eu achei bem interessante no dia de hoje. Temos um suporte prévio aqui, que foi definido com a abertura do dia de hoje, e uma resistência. Esse primeiro movimento que o preço faz aqui, eu não compraria, porque o preço já está bem esticado, bem sobrecomprado, e também está em frames maiores que eu estou observando. Não acho interessante realizar esse movimento de compra, tá? Pode ter dado certo o movimento de compra até aqui, você ter saído aqui na máxima, mas foi um movimento muito mais arriscado, mas seguindo a linha de tendência. A análise técnica clássica, ela existiu essa compra porque tínhamos fundos conectando, tínhamos argumento para pegar essa compra, porém ela não foi no alvo, que é aquilo que a gente executa quando toca na linha de tendência. Ela acabou não indo lá no alvo integral, indicando já que os compradores estavam perdendo força. E aí o preço viola pela primeira vez a linha de tendência de alta, né? Esse daí é um primeiro sinal, né? Lá no livro do Martin J. Pring ele fala que violar a linha de tendência não quer dizer que vamos reverter, né? Então aqui ele faz um movimento que testa essa linha de tendência por baixo antes de perder o suporte. Como temos a perda de um suporte relevante, é necessário que o preço faça um topo mais baixo e ainda perca o suporte para reverter a tendência, que só foi acontecer quando entrou aqui o fator notícia, né, alguma coisa que jogou o mercado para baixo, mas foi bem
em cima da região de resistência, testando por baixo. Agora falando aqui dessas operações, ó, esse candle aqui, ele rompeu em falso o movimento de abertura, porém não teve continuação. Então se você entrou vendido aqui após o fechamento da barra abaixo do suporte, o próximo candle retornou, fechou acima, é melhor estopar do que não ter certeza do movimento, né? Ou colocar o stop curto aqui acima desse próprio candle, porque já gera aqui uma oportunidade de compra. Foi um rompimento falso. Quando temos um rompimento falso, vamos testar a próxima resistência, e ele acabou indo lá na máxima do dia, tentar fazer novamente esse rompimento, mas não conseguiu e foi frustrado por esse candle aqui vendedor, né, que teve um alto volume financeiro segurando o preço nesse patamar. Quando temos um range assim muito estreito, é muito complicado você esperar o fechamento da barra aqui nos 5 minutos, porque perdendo a mínima no fechamento, você já praticamente está no meio da consolidação, onde é muito perigoso se posicionar. O ideal seria aí cair o tempo gráfico, por exemplo, 2 minutos, 1 minuto, e ver qual que é o comportamento, né? O preço rompeu em falso, retornou para dentro da região do range, não precisa esperar o fechamento dessa barra. A perda da mínima ou do corpo real da barra que fez o rompimento já sugere que é um falso rompimento, e aí podemos realizar parcial aqui no meio ou carregar até o final da consolidação. Essa é a forma mais correta de participar da consolidação, né, de forma que você participe nas extremidades. Olha esse martelinho aqui, rompeu a máxima do martelinho, carrega o preço até a próxima resistência. E aproveitando para falar aqui no gráfico micro, né, no 1 minuto, olha que interessante esse ombro cabeça ombro que tivemos no 1 minuto, né, volume pesado no ombro esquerdo, na cabeça um pouco menos de volume e menos ainda no ombro direito, com divergência de IFR. É uma operação para pegar a distância máxima da cabeça a partir aqui do nosso ombro direito, né, que leva o preço lá na nossa média de 200 períodos aqui no gráfico de 1 minuto, que também era a região da resistência do range anterior. Aqui nos 5 minutos ficou muito mais claro esse movimento. Quando executamos o rompimento aqui da consolidação, é muito importante você aguardar o teste, porque rompimentos dentro da consolidação pode ser muito perigoso. O sensato é aguardar esse pullback e se posicionar se o preço não consegue voltar acima da região de suporte e pegar esse movimento aqui. Por que eu não peguei esse fundo? Porque ele foi um rompimento falso. Muito mais importante o ponto de abertura, e vem buscar esse movimento com região de ajuste do dia anterior. Esse suporte ele serve muito bem como resistência no futuro, ó. Então ele veio testar o VWAP, como eu já tinha dito antes, como ele se torna resistência, né? O suporte se torna resistência no futuro. Não temos volume comprador para romper essa região. O teste na resistência com a região de VWAP dá uma nova oportunidade na ponta vendedora, né, se posicionar aqui nesse patamar, porque se esperar o fechamento dessa barra tem um stop muito caro. Então se posicionar aqui mesmo, né, quando vemos a fraqueza dos compradores, para pegar até essa região. Como o preço ele fez esse rompimento de uma vez, você não vai estopar, porque o comportamento ele ainda segue muito forte. Então dobra seu alvo, só se atentar com a média móvel de 200, ele não sentiu e veio completar o alvo. Como temos o fator notícia em jogo, o pânico ele domina, o que faz o preço passar desse alvo em 61,8% a mais do que o 100% do range. E aí temos aquela situação desse oco invertido lá no micro do movimento, né, visível aqui, que seguramos muito bem acima dessa região. Fomos testar novamente essa região aqui como resistência, desta vez, mais uma vez, entrada na ponta vendedora para pegar esse movimento novamente. E o IFR já indica que esses rompimentos que estamos fazendo aqui, ó, são mentirosos. Fundos até mais baixos aqui em fechamento no preço e no IFR fundos mais altos. Então muito cuidado, né, final de tarde, aí depois das 5 horas, em querer pegar mais algum movimento. Então expectativa aí para o gráfico no dia de amanhã, é possível que esse movimento de 5 ondas ele se torne sim uma onda 1, muito grande num gráfico macro. Corrigimos aqui em onda 2 uns 50%, para executar um movimento de onda 3, mas isso só se confirma se entrar uma tendência muito forte e romper esse topo aqui em cima. E aí a gente executa uma nova onda 1, da onda 3, uma onda 2 e uma onda 3. Senão a gente ainda segue num comportamento de acumulação nessa região, talvez até formulando aí um novo alargamento
Mas como eu acredito mais no dinamismo, né, do mercado, na alternância do mercado, já executamos um alargamento aqui anteriormente, talvez não vamos executar dessa vez esse alargamento, beleza? Então, essa é a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Vejo amanhã vocês no Telegram. Quem ainda não participa, eu vou deixar o link na